Florence Scovel Shinn estava em seu escritório em Nova York, quando Cecília, uma mulher visivelmente em pânico, entrou apressada. Ela tinha apenas 30 minutos, antes de uma reunião que poderia mudar sua vida para sempre. Uma entrevista de emprego, para uma posição que pagava 3 vezes mais do que ela ganhava. Mas Cecília estava paralisada pelo medo. Sentia que não merecia aquela oportunidade. Sentia que ia falhar miseravelmente. Sentia que a escassez era seu destino, algo inevitável. Florence olhou nos olhos de Cecília e disse algo que mudaria para sempre a forma como entendemos a transformação interior. Ela disse que 30 minutos era tempo demais, que bastavam 30 segundos. 30 segundos para destruir anos de programação de escassez. 30 segundos para reprogramar o subconsciente. 30 segundos para mudar completamente o resultado daquela entrevista. Cecília pensou que Florence estava brincando. Como 30 segundos poderiam desfazer anos de crenças limitantes, anos de fracassos, anos de sentir que não era boa o suficiente? Mas Florence não estava brincando. Ela havia descoberto um ritual tão concentrado, tão potente, que funcionava como um raio atravessando a escuridão, rápido, intenso, transformador. E hoje, você vai aprender esse ritual exatamente como Florence ensinou. Cada segundo, cada palavra, cada respiração. Porque a escassez que você carrega não é sua natureza, é uma programação. E programações podem ser reescritas. Em 30 segundos. Florence Scovel Shinn passou décadas estudando o poder da mente e da palavra. Ela sabia que o subconsciente era como um computador, que rodava programas instalados desde a infância. Programas como: você não merece, dinheiro é difícil, pessoas ricas são más, você nunca vai conseguir. Esses programas rodavam em segundo plano, o tempo todo, sabotando cada tentativa de prosperidade. A maioria dos métodos de reprogramação era lenta. Afirmações repetidas por semanas. Visualizações praticadas por meses. Terapias que duravam anos. Florence respeitava esses métodos, mas ela queria algo diferente. Algo para emergências. Algo que funcionasse quando você não tinha tempo. Quando a oportunidade estava batendo na porta e você precisava estar pronto. Agora. Foi assim que ela desenvolveu o ritual de 30 segundos. Um ritual que combinava 3 elementos poderosos em uma sequência precisa. Respiração, declaração, ancoragem. Cada elemento durava cerca de 10 segundos. Juntos, criavam uma onda de transformação que varria a escassez como um tsunami espiritual. Uma onda de renovação. Mas antes de ensinar o ritual, Florence explicava por que ele funcionava. Porque sem entender o mecanismo, as pessoas tendiam a duvidar. E a dúvida era o veneno que matava qualquer ritual antes mesmo de começar. O primeiro princípio era que o subconsciente não distingue entre real e imaginado. Quando você imagina algo com intensidade suficiente, seu subconsciente aceita como realidade. Isso pode trabalhar contra você. Quando você imagina fracasso, e o subconsciente cria mais fracasso. Ou pode trabalhar a seu favor. Quando você imagina abundância, e o subconsciente começa a criar abundância. O segundo princípio era que o subconsciente responde mais à emoção do que à lógica. Você pode repetir afirmações lógicas por horas. Mas se não houver emoção, nada muda. Por outro lado, um único momento de emoção intensa pode reprogramar crenças profundas instantaneamente. Era por isso que traumas criavam bloqueios tão rápido. Um momento de medo intenso instalava uma programação que durava décadas. Florence percebeu que o mesmo mecanismo podia ser usado ao contrário. Um momento de certeza intensa podia desinstalar programações negativas em segundos. O terceiro princípio era que a respiração era a ponte entre consciente e subconsciente.
Quando você controla a respiração de forma específica, você acessa camadas da mente que normalmente estão fora do alcance. Monges tibetanos sabiam disso há milênios. Yogis indianos praticavam isso por séculos. Florence trouxe esse conhecimento antigo para um formato prático e rápido, que qualquer pessoa podia usar. Agora vou ensinar o ritual de 30 segundos exatamente como Florence ensinava. Preste muita atenção porque cada detalhe importa. 1 segundo a mais ou a menos. Uma palavra diferente. Uma respiração fora do ritmo. E o efeito diminui drasticamente. Os primeiros 10 segundos são dedicados à respiração de ruptura. Você vai inspirar profundamente pelo nariz durante 3 segundos. Segurar o ar por 4 segundos. E expirar pela boca durante 3 segundos. Durante essa respiração, você visualiza uma luz dourada entrando pelo topo da sua cabeça e descendo por todo o seu corpo, dissolvendo qualquer bloqueio de escassez que encontrar. Florence explicava que essa respiração específica ativava o sistema nervoso parasimpático, que é responsável por relaxamento e receptividade. Ao mesmo tempo, a visualização da luz dourada dava ao subconsciente uma imagem concreta do que estava acontecendo. O subconsciente adora imagens. Ele entende imagens muito melhor do que palavras abstratas. Os segundos de 10 a 20 são dedicados à declaração de destruição. Você vai dizer em voz alta, com toda a convicção que conseguir reunir, as seguintes palavras: Eu destruo agora toda a programação de escassez. Eu sou abundância. Está feito. Essas palavras foram escolhidas cuidadosamente por Florence. Cada uma tem uma função específica. Eu destruo agora é um comando direto ao subconsciente. Não é um pedido. Não é uma esperança. É uma ordem. O subconsciente responde a comandos claros e diretos, muito melhor do que a pedidos vagos. Toda a programação de escassez é abrangente. Você não precisa identificar cada crença limitante individualmente. O subconsciente entende o conceito de toda. Ele vai buscar e destruir todas as programações relacionadas, mesmo aquelas que você não sabia que existiam. Eu sou abundância é uma declaração de identidade. Florence sabia que o subconsciente aceita declarações de identidade como verdades absolutas. Quando você diz eu sou, você está programando quem você é no nível mais profundo. Não é eu quero abundância ou eu vou ter abundância. É eu sou abundância. Presente. Definitivo. Inquestionável. Está feito é o selo da declaração. É a confirmação de que o trabalho foi realizado. Florence tirou essa expressão dos ensinamentos bíblicos, onde consumado era usado para indicar que algo havia sido completado de forma irrevogável. Quando você diz, está feito, você fecha o ciclo. Você não deixa espaço para dúvida ou reconsideração. Os últimos 10 segundos, de 20 a 30, são dedicados à ancoragem física. Você vai bater 3 vezes no centro do seu peito, na região do coração, enquanto repete mentalmente, sou abundância, sou abundância. Sou abundância. Cada batida corresponde a uma repetição mental. Florence explicava que a ancoragem física era essencial porque criava uma memória corporal da transformação. O corpo guarda memórias. Quando você associa um gesto físico a um estado mental, você cria um atalho. Depois de praticar essa prática várias vezes, apenas tocar no peito 3 vezes pode ativar instantaneamente o estado de prosperidade. Esse é o exercício de 30 segundos completo. Respiração de renovação. Declaração de destruição. Ancoragem física. 30 segundos que podem mudar sua vida. Agora. Deixa eu contar o que aconteceu com a Cecília, que entrou em pânico no escritório de Florence. Ela fez a prática ali mesmo, na frente de Florence. No início, suas mãos tremiam. Sua voz falhava, mas Florence a guiou. Inspirar, segurar, expirar, visualizar a luz divina, declarar com força, ancorar no coração.
Quando os 30 segundos terminaram, algo visível havia mudado nela. Seus ombros estavam mais retos. Seu olhar estava mais firme. Sua respiração estava mais calma. Era como se uma nuvem escura tivesse se dissipado ao redor dela. Ela foi para uma entrevista. E conseguiu o emprego. Não apenas conseguiu, mas negociou um salário ainda maior do que o oferecido inicialmente. Algo que a versão dela de 30 minutos atrás jamais teria coragem de fazer. Florence sempre dizia que a prática não criava habilidades que você não tinha. Ele removia os bloqueios que impediam suas habilidades de se manifestarem. Cecília sempre teve competência para o trabalho. Sempre teve capacidade de negociar. Mas a crença limitante a mantinha pequena. Com medo. Incapaz de acessar seu próprio potencial, a prática destruiu essa programação e liberou o que já estava lá. Agora você pode estar pensando que isso parece simples demais. 30 segundos para mudar anos de programação. Parece bom demais para ser verdade. E eu entendo esse ceticismo. Florence também entendia. Por isso ela explicava a ciência por trás da prática. Quando você está em estado de medo ou mentalidade de falta, seu cérebro está dominado pelo sistema límbico, a parte primitiva responsável por sobrevivência. Nesse estado, o córtex pré-frontal, responsável por pensamento racional e criatividade, fica praticamente desligado. É por isso que pessoas em pânico tomam decisões ruins. O cérebro inteligente não está funcionando. A respiração de renovação força uma mudança fisiológica. A retenção do ar por 4 segundos ativa o nervo vago, que acalma o sistema nervoso. A expiração lenta reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Em apenas 10 segundos, você literalmente muda a química do seu cérebro. A declaração de destruição aproveita essa janela de vulnerabilidade. O inconsciente, normalmente protegido por camadas de defesas, está momentaneamente aberto. E é nesse momento que você insere o novo comando. Não com gentileza ou pedido, com força e autoridade. Como um cirurgião que precisa agir rápido antes que a janela se feche. A ancoragem física cria uma associação neural. Seu cérebro conecta o gesto de tocar no peito com o estado de prosperidade. Quanto mais você pratica, mais forte fica essa conexão. Eventualmente, o gesto sozinho pode ativar o estado, mesmo sem a prática completa. Florence tinha variações da prática para diferentes situações. A versão que ensinei é a versão padrão, para uso geral. Mas ela também desenvolveu versões específicas que eram ainda mais potentes para certas circunstâncias. A versão para emergências financeiras era ligeiramente diferente. Na declaração, em vez de "eu destruo agora toda a programação de mentalidade de falta", você diria "eu destruo agora todo o bloqueio financeiro e abro todos os canais de prosperidade". Essa versão focava especificamente em dinheiro e era usada quando havia uma necessidade financeira urgente. A versão para medo de rejeição usava a declaração "eu destruo agora todo medo de rejeição e me abro para ser aceito e valorizado". Florence ensinou essa versão para artistas, vendedores e qualquer pessoa cujo trabalho envolvia se expor ao julgamento de outros. A versão para bloqueios criativos dizia "eu destruo agora todo bloqueio criativo e permito que as ideias fluam através de mim". Escritores, músicos e artistas usavam essa versão quando estavam travados, incapazes de produzir. Mas a estrutura básica era sempre a mesma. Respiração de renovação. Declaração de destruição adaptada ao problema específico. Ancoragem física. 30 segundos. Nem mais, nem menos. Florence alertava sobre alguns erros comuns que as pessoas cometiam e que reduziam a eficácia da prática. O primeiro erro era fazer a prática mecanicamente, sem emoção. Lembra que eu disse que o inconsciente responde mais à emoção do que à lógica? Se você fizer a prática como quem recita uma lista de compras, nada acontece. Você precisa sentir a destruição da mentalidade de falta.
Precisa sentir a prosperidade tomando conta. A emoção é o combustível. O segundo erro era duvidar durante a prática. Algumas pessoas começam a prática, mas, no meio, uma voz interna diz: "Isso é ridículo. Isso não vai funcionar." Essa dúvida sabota completamente o processo. Florence ensinava que durante os 30 segundos, você precisava de fé absoluta. Não fé em Deus necessariamente, mas fé no processo. Fé de que as palavras tinham poder. Fé de que a transformação estava acontecendo. O terceiro erro era fazer a prática uma vez e esperar milagres permanentes. Florence era clara sobre isso. A prática de 30 segundos era poderosa, mas programações profundas podiam voltar, especialmente no início, quando os novos caminhos neurais ainda eram frágeis. Ela recomendava fazer a prática pelo menos uma vez por dia durante 21 dias para criar uma mudança duradoura. Depois disso, fazer sempre que sentisse a mentalidade de falta tentando voltar. O quarto erro era não adaptar a prática à sua situação específica. A versão genérica funcionava bem para a maioria das pessoas. Mas se você tinha um bloqueio muito específico, muito profundo, valia a pena criar uma declaração personalizada. Florence ajudava seus alunos a identificar suas crenças limitantes específicas e criar declarações que atacassem diretamente essas crenças. Agora quero falar sobre por que o número 30 não era arbitrário. Florence estudou numerologia e simbolismo espiritual por décadas. Ela sabia que certos números carregavam frequências específicas. O número 30, na tradição que ela seguia, representava maturidade, completude e transição. Na tradição bíblica, Jesus começou seu ministério aos 30 anos. Na tradição egípcia, 30 dias era o ciclo de renovação lunar. Na tradição cabalística, 30 era a letra Lamed, que significava ensino e transformação. Florence acreditava que ao usar 30 segundos, ela estava acessando essa frequência de transformação profunda. Ela também descobriu que 30 segundos era o tempo mínimo necessário para criar uma impressão duradoura no inconsciente, mas curto o suficiente para manter a intensidade máxima. Práticas mais longas tendiam a perder foco. A mente começava a divagar. A emoção diminuía. 30 segundos era o ponto ótimo entre profundidade e concentração. Havia uma história que Florence Scovel Shinn costumava contar sobre um empresário chamado Ricardo, que a procurou completamente desesperado. Ele havia perdido tudo em um investimento desastroso. Sua empresa foi à falência. Sua casa foi tomada pelo banco. Sua esposa o deixou. Ele estava morando no carro e se perguntava se a vida ainda valia a pena. Florence Scovel Shinn ensinou o ritual de 30 segundos para Ricardo, mas ela fez algo diferente. Ela pediu que ele fizesse o ritual não uma vez por dia, mas toda vez que um pensamento de mentalidade de falta surgisse, toda vez que ele pensasse, sou um fracasso, ele deveria parar e fazer os 30 segundos. Toda vez que sentisse que não havia saída, 30 segundos. No início, Ricardo fazia o ritual 30 vezes por dia. Os pensamentos de mentalidade de falta eram constantes, mas ele persistiu. E uma coisa interessante começou a acontecer. Os pensamentos negativos começaram a diminuir. Não porque ele estivesse forçando, mas porque o ritual estava genuinamente reprogramando seu inconsciente. Depois de 2 semanas, ele fazia o ritual talvez 5 vezes por dia. Depois de 1 mês, apenas 1 ou 2 vezes. E então algo extraordinário aconteceu. Um antigo sócio o procurou com uma proposta de negócio. Não qualquer proposta. Uma proposta que exigia exatamente as habilidades que Ricardo tinha desenvolvido ao longo de sua carreira. Uma proposta que ele jamais teria conseguido perceber ou aceitar, se ainda estivesse dominado pela crença enraizada de mentalidade de falta. Ricardo aceitou. O negócio prosperou. Em 2 anos. Ele estava em uma situação financeira melhor do que antes da falência. E,
Mais importante, ele estava em uma situação emocional completamente diferente. A mentalidade de falta não o controlava mais. Ele tinha a ferramenta para destruí-la sempre que ela tentasse voltar. Florence Scovel. Shin dizia que a mentalidade de falta era como erva daninha. Você podia arrancar, mas ela sempre tentava crescer de novo. O ritual de 30 segundos era o herbicida espiritual. Você aplicava e a erva morria, se ela brotasse novamente. Você aplicava de novo. Com o tempo, o solo ficava tão tratado que a erva tinha dificuldade de se estabelecer. Havia outra aluna de Florence Scovel Shinn, chamada Antônia, que trabalhava como costureira em uma fábrica. Ela ganhava o suficiente para sobreviver, mas nunca mais do que isso. Cada vez que tentava pedir um aumento, algo a impedia. Uma voz interna dizia: "Quem você pensa que é? Você deveria agradecer por ter esse emprego. Pessoas como você não ganham bem." Florence Scovel Shinn reconheceu imediatamente o que estava acontecendo. Antônia tinha uma crença enraizada de mentalidade de falta tão profunda que ela literalmente não conseguia abrir a boca para pedir mais. O medo a paralisava. A vergonha a silenciava. Florence Scovel Shinn ensinou o ritual de 30 segundos para Antônia e pediu que ela fizesse algo específico. Antes de ir trabalhar todos os dias, no momento em que acordasse, fazer o ritual. E depois, durante o dia, toda vez que sentisse o medo de pedir mais, fazer novamente. Antônia fez exatamente como Florence Scovel Shinn ensinou. No primeiro dia, ela fez o ritual pela manhã e mais 3 vezes durante o trabalho. No segundo dia, pela manhã e 2 vezes. No terceiro dia, apenas pela manhã. Algo estava mudando dentro dela. No 14º dia, Antônia fez algo que jamais tinha feito. Ela foi até o supervisor e disse que precisava de uma reunião. O supervisor ficou surpreso. Antônia nunca falava, nunca pedia nada. Mas ela insistiu. Na reunião, ela apresentou seu caso, mostrou sua produtividade, comparou com outros funcionários e pediu um aumento de 20%. O supervisor ficou tão impressionado com a mudança em Antônia, que não apenas concedeu o aumento, mas a promoveu para supervisora de sua seção. Em 3 meses, ela estava ganhando o dobro do que ganhava antes. Florence Scovel Shinn usava esse caso para ilustrar um ponto importante. O ritual não criou habilidades em Antônia. Ela sempre soube que trabalhava bem. Sempre teve argumentos para um aumento. Mas a crença enraizada de mentalidade de falta a impedia de usar o que já tinha. O ritual apenas removeu esse impedimento. Existe um fenômeno que Florence Scovel Shinn chamava de ciclo de reforço negativo. Quando você tem uma crença enraizada de mentalidade de falta, você age de maneiras que criam mais mentalidade de falta. Você não pede aumentos. Você aceita menos do que merece. Você evita oportunidades por medo. E cada vez que isso acontece, a crença enraizada se fortalece. Viu? A voz interna diz: você realmente não merece. O ritual de 30 segundos quebrava esse ciclo. Ao destruir a crença enraizada, você começava a agir diferente. E quando agia diferente, obtinha resultados diferentes. E os novos resultados criavam novas crenças. Em vez de um ciclo negativo, você entrava em um ciclo positivo de prosperidade. Florence Scovel Shinn também falava sobre o que ela chamava de camadas de mentalidade de falta. Para algumas pessoas, a crença enraizada era superficial, uma crença limitante simples, que podia ser destruída com algumas repetições do ritual. Para outras, a crença enraizada era profunda, com raízes na infância, ou até em gerações anteriores. Para essas crenças enraizadas profundas, Florence Scovel Shinn recomendava uma abordagem em camadas. Você fazia o ritual e destruía uma camada.
Depois, quando a próxima camada se revelasse, você fazia novamente. E assim por diante, até chegar ao núcleo. Algumas pessoas precisavam de dias, outras de semanas, mas Florence Scovel Shinn garantia que, com persistência, qualquer crença enraizada podia ser destruída. Havia um caso particularmente interessante de um médico chamado Rafael, que procurou Florence Scovel Shinn. Ele ganhava bem, tinha uma carreira de sucesso, mas vivia em constante ansiedade sobre dinheiro. Não importava quanto ganhasse, nunca era suficiente. Ele trabalhava 80 horas por semana, negligenciava a família, destruía sua saúde, tudo porque tinha medo de que o dinheiro acabasse. Florence Scovel Shinn identificou que Rafael não tinha uma crença enraizada de pobreza comum. Ele tinha uma crença enraizada herdada. Seu pai tinha perdido tudo na Grande Depressão e passou o resto da vida aterrorizado com dinheiro. Esse terror foi transmitido para Rafael ainda na infância, não através de palavras, mas através de emoções, olhares, atmosfera doméstica. Florence Scovel Shinn ensinou o ritual para Rafael, mas com uma modificação importante. Na declaração, ela pediu que ele dissesse: "Eu destruo agora toda a crença enraizada de mentalidade de falta, minha e herdada. Eu sou prosperidade. Está feito." A adição de minha e herdada era crucial para atingir as camadas mais profundas. Rafael praticou o ritual diariamente durante 3 meses. No início, pouca coisa mudou externamente, mas internamente. Ele começava a sentir uma paz que nunca tinha conhecido. A ansiedade sobre dinheiro, que era constante como o bater do coração, se começou a diminuir. Depois de 3 meses, Rafael tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ele reduziu suas horas de trabalho pela metade. Seus colegas acharam que ele tinha enlouquecido. Sua esposa pensou que ele estava doente. Mas Rafael sabia o que estava fazendo. Ele finalmente tinha entendido que a verdadeira mentalidade de falta não era de dinheiro. Era de tempo, de presença, de vida, com menos horas trabalhando. Lucas passou a ganhar menos, mas descobriu que tinha mais do que o suficiente. A sensação de nunca ter bastante desapareceu. Ele estava presente para os seus filhos crescerem. Estava presente para o seu casamento florescer. Estava presente para a sua própria vida acontecer. Florence Scovel Shinn usava a história de Lucas para mostrar que a mentalidade de falta nem sempre era sobre não ter. Às vezes era sobre não conseguir apreciar o que já tinha. A prática destruía ambas as formas de crença limitante. Outro aspecto importante que Florence Scovel Shinn ensinava era o momento ideal para fazer a prática. Embora funcionasse em qualquer hora, havia momentos em que o inconsciente estava mais receptivo. O primeiro momento ideal era ao acordar, nos primeiros 5 minutos de consciência. Nesse período, as ondas cerebrais ainda estavam em estado teta, um estado de alta receptividade. Fazer a prática nesse momento era como plantar sementes em solo fértil, como plantar a palavra no coração. O segundo momento ideal era antes de dormir, nos últimos minutos antes de adormecer, novamente. As ondas cerebrais estavam em transição e o inconsciente estava aberto. O que você plantava nesses momentos trabalhava durante toda a noite, enquanto você dormia. O terceiro momento ideal era no meio de uma crise, quando você estava em pânico, em medo, em desespero. Seu sistema de defesas estava ocupado demais com a emergência para bloquear a prática. Era uma janela de oportunidade para inserir novas crenças enraizadas. Florence Scovel Shinn recomendava que seus alunos fizessem a prática pelo menos 2 vezes por dia, ao acordar e antes de dormir, durante os primeiros 21 dias. Depois, 1 vez por dia para manutenção. E sempre que uma crise surgisse, imediatamente. Havia uma pergunta que Florence Scovel Shinn recebia frequentemente. As pessoas queriam saber se podiam fazer a prática silenciosamente, na mente.
em vez de em voz alta. Florence Scovel Shinn era clara sobre isso. A versão em voz alta era mais poderosa. A vibração física das palavras criava ondas de som que amplificavam o efeito, mas em situações onde falar em voz alta não era possível. A versão mental funcionava também. Era melhor fazer silenciosamente do que não fazer. Outra pergunta comum era sobre fazer a prática para outras pessoas. Alguém podia fazer a prática para destruir a mentalidade de falta de um filho, de um cônjuge, de um amigo? Florence Scovel Shinn respondia que sim, era possível, mas com uma ressalva importante. Você podia criar um campo de prosperidade ao redor de outra pessoa, mas não podia forçar a mudança. Se a pessoa tinha suas próprias crenças enraizadas de mentalidade de falta e não estava disposta a mudá-las, sua prática podia aliviar temporariamente, mas não resolver definitivamente. O melhor caminho, Florence Scovel Shinn dizia, era ensinar a prática para as pessoas que você amava, dar a elas a ferramenta para que pudessem se transformar. O peixe alimenta por um dia. Ensinar a pescar alimenta para sempre. Florence Scovel Shinn também falava sobre o que acontecia depois que a mentalidade de falta era destruída. Muitas pessoas imaginavam que a prosperidade seria um estado permanente de euforia, que nunca mais teriam problemas financeiros, que tudo seria fácil para sempre. Florence Scovel Shinn era honesta sobre isso. Não era assim que funcionava. A prosperidade não era a ausência de desafios. Era a capacidade de enfrentar desafios sem ser dominado pelo medo. A capacidade de ver oportunidades onde antes só havia obstáculos. A capacidade de agir com confiança, em vez de paralisia. Pessoas prósperas ainda enfrentavam crises, ainda perdiam empregos, ainda tinham contas para pagar. A diferença era como respondiam. Em vez de colapsar em desespero, encontravam soluções. Em vez de aceitar a derrota, buscavam alternativas. A mentalidade de prosperidade não prevenia problemas. Ela dava recursos internos para resolvê-los. Florence Scovel Shinn contava a história de uma aluna que praticou o exercício fielmente durante 1 ano. Sua vida financeira transformou-se completamente. Ela saiu das dívidas, começou um negócio, prosperou. E então veio uma crise econômica que afetou todo o país. Seu negócio foi impactado. Ela perdeu metade da receita em 3 meses. A versão antiga dela teria entrado em pânico. Teria se culpado. Teria desistido. Mas a nova versão, a versão próspera, reagiu diferente. Ela viu a crise como uma oportunidade para pivotar. Adaptou seu negócio. Encontrou novos mercados. Em 6 meses, não apenas tinha recuperado o que perdeu, mas tinha duplicado. Essa era a verdadeira transformação que a prática oferecia. Não uma vida sem problemas, mas uma mente capaz de transformar problemas em trampolins. Agora eu preciso falar sobre algo que Florence Scovel Shinn considerava crucial. A prática de 30 segundos era uma ferramenta de emergência e manutenção, não uma solução única para todos os problemas. Ela destruía crenças enraizadas de mentalidade de falta, mas não substituía o trabalho, o planejamento, a ação. Você não podia fazer a prática e ficar sentado esperando o dinheiro cair do céu. O que a prática fazia era remover os bloqueios internos que impediam você de ver oportunidades, de agir com confiança, de negociar seu valor, de aceitar prosperidade quando ela chegava. Muitas pessoas sabotavam sua própria prosperidade porque, no fundo, não acreditavam que mereciam. A prática trabalhava nesse nível profundo, criando espaço interno para a prosperidade externa. Florence Scovel Shinn comparava tal um cano entupido. Você podia ter toda a água do mundo querendo passar, mas se o cano estivesse entupido, nada fluía. A prática desentupia o cano. Depois disso, ainda era necessário abrir a torneira, direcionar a água,
usar a água, mas pelo menos agora ela podia fluir. Há uma dimensão da prática que Florence Scovel Shinn chamava de efeito cascata, quando você destruía a mentalidade de falta em uma área da vida. Isso tendia a transbordar para outras áreas. Uma pessoa que destruía a mentalidade de falta financeira frequentemente descobria que seus relacionamentos melhoravam também. Uma pessoa que destruía a mentalidade de falta de autoestima frequentemente descobria que sua saúde melhorava. Florence Scovel Shinn explicava isso pela natureza interconectada da mente. A mentalidade de falta não era apenas uma crença. Era um padrão de energia que permeava toda a experiência. Quando você destruía esse padrão em um lugar, ele enfraquecia em todos os outros também. Era por isso que algumas pessoas relatavam transformações que iam muito além do que tinham buscado. Vinham para resolver problemas de dinheiro e descobriam que toda a sua vida estava se transformando. Vinham para um bloqueio específico e descobriam uma liberdade geral que nunca tinham conhecido. Se você chegou até aqui, se sentiu algo ressoar enquanto eu explicava a prática, então você está pronto. Pronto para destruir a mentalidade de falta que tem carregado. Pronto para descobrir quem você realmente é sem as crenças limitantes. Pronto para 30 segundos que podem mudar tudo. O botão "Valeu demais" aqui embaixo é uma forma de declarar ao universo que você valoriza essa transformação. Florence Scovel Shinn ensinava que, quando você investe em conhecimento que te transforma, você ativa a lei da circulação. A energia que você envia volta multiplicada. Poucos canais revelam os exercícios de Florence, com esse nível de detalhe e explicação. Aqui você descobriu, não apenas o que fazer, mas por que funciona. Esse conhecimento é raro. Faça-o circular. Agora, eu preciso fazer uma pergunta direta. Você vai fazer o exercício dos 30 segundos hoje? Vai fazer agora. Assim que este vídeo terminar, vai sentir a respiração de ruptura? Vai declarar a destruição da mentalidade de falta com toda a sua força? Vai ancorar a prosperidade no seu coração? Comenta 30 se você vai fazer o exercício agora. Comenta o número e deixe registrado o seu compromisso. Deixe os outros verem que uma comunidade está se formando. Uma comunidade de pessoas que escolheram destruir a mentalidade de falta, em vez de conviver com ela. Seu comentário pode ser a inspiração que alguém precisava para finalmente agir. Florence Scovel Shinn desenvolveu esse exercício no início do século XX. Ela o ensinou a milhares de pessoas em Nova York, em palestras, em consultas privadas. Muitas dessas pessoas transformaram suas vidas, não porque o exercício fosse mágico, mas porque ele dava acesso a um poder que sempre esteve lá. O poder de escolher o que você acredita sobre si mesmo. O poder de reescrever sua crença enraizada. O poder de destruir a mentalidade de falta e viver em prosperidade. Esse poder agora é seu. 30 segundos é tudo que separa você de uma nova realidade. A pergunta é se você vai usar esses 30 segundos ou deixá-los passar como todos os outros momentos da sua vida. A mentalidade de falta está esperando para ser destruída. Você está pronto. E,